Uma revolução nas artes plásticas, na literatura, na arquitetura e na música brasileira. Esse é o clima atribuído à Semana de Arte Moderna de 1922, como você já deve saber, completa 100 anos agora, em 2022. O evento, que na verdade durou 3 dias no Teatro Municipal de São Paulo, deu projeção nacional e importância histórica a nome de artistas e poetas, como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Villa-Lobos, Menotti Del Picchia, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Manuel Bandeira. Os modernistas queriam inovar a arte produzida no Brasil até aquele momento e, para isso, buscavam reinventar linguagens artísticas para aproximá-las de uma estética mais brasileira. É inviável compreender a construção da história sobre o modernismo brasileiro sem partir desses nomes, e em especial de 5 deles: as pintoras Tarsila e Anita e os escritores Mário, Oswald e Menotti. O chamado Grupo dos 5 foi o centro gravitacional dos ideais da semana ao longo da década e ainda hoje, mas eu te convido a conhecer a origem do movimento modernista sobre uma ótica diferente. Vamos contextualizar o Brasil, suas contradições e sua produção artística na década de 1920 ao longo de 5 episódios. Eu sou Paula Martini e esse é o Bem Mais que o Modernoso, um podcast sobre o centenário da Semana de Arte de 1922. 100 anos depois, temos distância suficiente para olhar a Semana de 22 por outros ângulos e ir além da exaltação sem críticas do movimento artístico e a sua concepção de mundo. A unanimidade, de maneira geral, deve ser vista por aquilo que esconde, pelo que ela não conta. Aliás, você pode estar se perguntando: por que ouvir sobre arte e cultura em 2022, ano em que todas as atenções estão voltadas para aquela que promete ser a disputa presidencial mais acirrada da história da nossa jovem democracia? E eu te respondo: porque arte é política. A arte nos pega pela mão e nos leva a refletir sobre o período em que vivemos, quem fomos e para onde vamos. Se a arte não fosse política, por que na Alemanha os nazistas queimaram livros em praça pública? No Brasil, a ditadura militar também sabia do perigo quando instituiu a censura prévia e perseguiu nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil e tantos outros. Nos anos 1930, Vargas também perseguiu, mas se apropriou do samba e de outros elementos da arte e da cultura para criar uma identidade nacional que o ajudasse na manutenção do poder. E se arte é política, ela envolve disputa. Hoje, 100 anos depois da realização da Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, é possível questionar por que aquele grupo de artistas e aquelas obras fincaram pé em um ideário sobre a arte dita genuinamente brasileira. A semana foi um evento coletivo, o primeiro, organizado em São Paulo por um grupo de intelectuais e artistas com o anseio, o desejo de fazer alguma coisa nova, de trazer o novo na literatura, na música e nas artes visuais. Essa semana de 22, ela é problemática no que tange o que está por trás dela, né? Quem são esses artistas que estão ali expondo, pensando e falando sobre uma representação brasileira nas artes, principalmente na arte moderna? O que está por trás do que eles querem representar enquanto arte brasileira? A ideia aqui não é negar o legado da Semana de 1922 e dos modernistas, mas, pelo contrário, compreendê-lo considerando a ampla rede de interesses e também de atores envolvidos no evento, que durou apenas 3 dias no Teatro Municipal de São Paulo, mas que continua provocando debates acalorados sobre a fundação de uma nova arte brasileira.
Nos últimos anos, as diversas produções de pesquisadores, historiadores, artistas e jornalistas tornaram ainda mais complexas as discussões sobre o assunto que atravessou as últimas décadas como um marco inquestionável da consciência do Brasil sobre si mesmo. Mas, antes de discutir os ecos e mitos em torno do evento, vamos voltar no tempo e olhar para a história do Brasil antes de 13 de fevereiro de 1922. A década de 1920 chegou embalada pelos principais eventos que marcaram o início do século XX. O mundo acompanhava o início e o fim da Primeira Guerra Mundial e, por coincidência, enfrentava uma epidemia, a da gripe espanhola. A Europa vivia um período de crise, deixando para trás o passado de otimismo e a efervescência cultural da chamada Belle Époque para se recuperar dos estragos provocados pela guerra. A comunicação passava por revoluções, com a difusão do rádio, a invenção do telégrafo e do telefone. As distâncias também foram encurtadas com a criação de estradas de ferro e a construção de navios. Nas cidades, os automóveis começavam a tomar as ruas representando status e a chegada da modernidade que deixaria para trás o atraso do século XIX. As artes visuais sofriam o impacto dessas transformações com o surgimento do movimento futurista, o expressionismo e suas telas marcadas por cores fortes e a exploração de formas geométricas pelo cubismo. No Brasil, a República, proclamada em 15 de novembro de 1889, dava os primeiros passos e era comandada por oligarquias regionais de São Paulo e Minas Gerais, na chamada República do Café com Leite. Havia um grande clima de insatisfação política, crise econômica e rebeliões nas Forças Armadas. O Rio de Janeiro era a capital federal e o centro econômico e literário do país. Com o status de antiga capital do Império, a cidade reunia o dobro da população de São Paulo e, a exemplo das principais cidades europeias, já havia passado por uma reforma urbana que abriu avenidas e expulsou a população mais pobre do centro para modernizá-lo com inspirações parisienses. Enquanto isso, São Paulo, a segunda maior cidade do país, vivia um processo acelerado de mudanças do campo em direção à cidade. O Brasil era um país completamente rural, né, com 70% ou 80% de analfabetismo e eleições completamente viciadas, né, por Epitácio Pessoa, né, não soube fazer campanha. Ele derrotou o Rui Barbosa, que era o candidato da oposição, sem fazer campanha. Não, ele nem estava no Brasil, ele estava lá em Paris, né, na Conferência de Paz. O que acontece é o seguinte: ele ganhava o candidato de São Paulo numa vez, em seguida o candidato de Minas Gerais, depois o candidato de São Paulo, depois de Minas Gerais, era chamada República do Café com Leite. Então, o Brasil era um país de grande atraso, realmente, por causa dessa situação política que já vinha desde o começo da República, né, 30 anos antes, 20 e poucos anos antes, e praticamente isso era a regra, né? O jornalista e biógrafo Rui Castro, também autor do livro Metrópole à Beira-Mar, o Rio Moderno dos anos 20, nos conta como que era o clima daquela época. O Rio, como era o Rio era a capital federal, os presidentes da República nunca eram cariocas, eram paulistas ou mineiros, eles ocupavam o Rio, na verdade. Mas o Rio, por ser um porto de entrada e de saída do Brasil, né, e o Rio já era a capital já desde o tempo da colônia, depois do vice-reinado, depois do reino de Portugal aqui no Brasil, depois do Império Brasileiro e depois da República, o Rio tinha já uma vivência de capital monumental. De 200, quase 300 anos, era uma cidade cosmopolita, de 1 milhão e poucos milhões de habitantes. A cidade ficava acesa, aberta, funcionando a noite inteira. Tinha jornais que circulavam, a última edição circulava às 9 horas da noite. Tinha gente na rua da noite, a madrugada inteira. Tinha cerca de 20 jornais diários, outras tantas revistas semanais. Livrarias, né, que ficavam abertas até tarde da noite. Enfim, o Rio era uma capital, era uma cidade internacional, cosmopolita e altamente profissional, né? E São Paulo era a segunda cidade do Brasil, com menos de 500 mil habitantes, ainda com lampiões a gás, praticamente sem carro, prédios de 1, 2 andares, né? E estava começando a sua industrialização. E, naturalmente, se orgulhando muito, né, de estar começando a se industrializar.
a industrialização levou um contingente de trabalhadores da agricultura para as fábricas e intensificou a imigração de italianos, alemães, japoneses e poloneses para a capital paulista. Por um lado, a chegada de muitos imigrantes, o que vai dar ao Brasil uma fisionomia cada vez mais mestiça, cada vez mais misturada, notadamente para São Paulo. Eu lembro que São Paulo, no início do século XX, é uma cidade extremamente cosmopolita, quase metade da população é uma população constituída por alemães, poloneses, muitos italianos, muitos espanhóis, mas eles vão também para o interior, onde a Tarsila do Amaral há de conviver com italianos. A população afro-brasileira, que era muito pequena, nós temos uma população afro-mestiça muito grande. Ela em São Paulo vai estar inserida economicamente, ela vai ser absorvida pela indústria junto justamente com os italianos, e São Paulo vai ter uma vida cosmopolita no sentido da sua cultura. A historiadora, escritora e professora Mary Del Priore lembra que famílias ligadas à oligarquia cafeeira do interior também começam a se mudar para o centro de São Paulo, onde casarões começam a dar lugar a prédios elegantes e construções inspiradas em modelos europeus. Se tivermos que fazer um passeio pela cidade de São Paulo, vamos começar identificando já nas grandes construções que vão tomar a Avenida Paulista uma série de estilos arquitetônicos que correspondem, inclusive, à presença de arquitetos estrangeiros em São Paulo. Nós vamos ter uma oferta de serviços, de tudo que é consumo, a vida, das alfaias, da vida cotidiana, que tem representantes de todos os grupos imigrantes, judeus, árabes, alemães, italianos, enfim, nesse comércio de serviços muito forte. Então, São Paulo, uma vida muito cosmopolita, integrando essas populações, e isso tudo vai se refletir num boom de consumo, de bem-estar e de bem-viver até a crise de 29. Apesar do processo de modernização nas cidades, em 1922, o Brasil ainda era essencialmente agrário e marcado pelo recente passado escravocrata. A Lei Áurea havia sido assinada há apenas 34 anos, em 1888, tornando o país o último do Ocidente a abolir a escravidão. A França exercia o papel de capital cultural do continente, expandindo sua influência para outras regiões como o Brasil. Paris passou por grandes obras urbanísticas que inspiraram as reformas de Pereira Passos, no Rio de Janeiro. Em São Paulo, a construção da Avenida Paulista abrigou barões do café, além de comércios e a crescente indústria da época. Inspirado na ópera Garnier de Paris, o Teatro Municipal de São Paulo foi inaugurado em 1911 e recebeu a Semana de Arte quase uma década depois. Mas as mudanças na paisagem não eram suficientes para apagar a realidade de um Brasil essencialmente agrário, com regiões desigualmente desenvolvidas e herança escravocrata. A miscigenação era considerada um problema para a elite e o personagem do Jeca Tatu, do escritor Monteiro Lobato, representava a caricatura do Brasil que se pretendia superar. As famílias da oligarquia paulistana buscavam se legitimar como liderança intelectual do país e, para isso, valorizaram lembranças romantizadas do passado paulista, como as histórias dos bandeirantes e o grito da independência às margens do rio Ipiranga. O gosto das elites acompanhava o que era produzido na Europa e a ideia de arte estava atrelada ao que era produzido nos ambientes acadêmicos. Em termos de literatura, os parnasianos continuam fazendo grande sucesso, o romance realista de Balzac, esses grandes autores franceses e ingleses vão estar todos traduzidos. As cenas que são estampadas nas paredes das casas burguesas são cenas bucólicas, são retratos de família muitas vezes,
podemos dizer tranquilamente que até 22, quando houve o primeiro salão da Sociedade Paulista de Belas Artes, a única pessoa que vai chamar atenção para a presença da Tarsila, com uma pintura intitulada Espanhola, e da Anitta, uma outra chamada A Chinesa, é o Mário de Andrade, que é muito amigo deles, mas os autores que são destacados, eu lembro que a exposição vai celebrar o centenário da independência no Brasil, são autores acadêmicos que, insisto, vão pintar registros poéticos, cenas europeias, interiores, muita natureza morta, com esse toque impressionista ou expressionista, mas tudo muito longe daquilo que nós vamos chamar de arte moderna. Eu lembro também a presença da ópera, desde a chegada dos rádios em 1917, que se ouvia a ópera europeia, né? O samba de raiz, que já começa a aparecer no Rio de Janeiro. Lembro que pelo telefone de 1917, ainda uma pequena parcela da população que ouve esse estilo de música. Então, a burguesia, na qual a Tarsila vive, ela é uma representante da burguesia, vai ser inclusive muito criticada por isso mais tarde, é uma burguesia de tendência europocêntrica, marcadamente francesa e inglesa. O nacionalismo do pós-Primeira Guerra e a proximidade das comemorações do centenário da independência do Brasil, também celebrado em 1922, incentivaram um grupo de artistas paulistas a pensar em uma arte mais livre, original e que rompesse com as tradições. Oswald de Andrade, Mário de Andrade e Menotti Del Picchia começaram a elevar o tom na imprensa e nos círculos culturais paulistas contra o que consideravam ultrapassado. As críticas miravam a literatura parnasiana, a pintura que reproduzia a realidade e até o compositor Carlos Gomes, autor da ópera O Guarani. A ideia da Semana de Arte Moderna ganhou corpo após as críticas de Monteiro Lobato à pintora Anita Malfatti, como lembra a professora do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, Ana Paula Cavalcante. Em termos da realização, ela geralmente é atribuída ao de Cavalcante, com o apoio das elites de São Paulo, em termos da concepção do evento. Agora, é bom lembrar que esse projeto do de Cavalcante, ele procura o Paulo Prado para conseguir financiamento para o evento, ele foi no bojo de um processo que começa em São Paulo, segundo a historiografia, em 1917, com a célebre exposição da Anita Malfatti. Naquele momento, em virtude da crítica que ela sofre por parte do Monteiro Lobato, Oswald de Andrade, de Cavalcante, eles saem em defesa da artista na imprensa de São Paulo e a partir daquele momento se forja uma consciência de uma arte dissonante em relação ao que se faz aqui. A semana em 22 não é um culminar porque digamos que a gente não tem um pico em que as coisas começam e acabam, mas ela é um ponto significativo nesse processo que teria sido iniciado com a exposição de 17. Então digamos que a Anita ela tem esse papel realmente de trazer para cá as vanguardas europeias e de despertar essa dissonância, essa consciência crítica nos meios paulistanos. O escritor Monteiro Lobato era amigo de Oswald e de outros artistas, mas era autor de uma série de textos contrários ao modernismo. Já Rui Castro entende que a Semana de 1922 representou uma necessidade de atualização dos intelectuais paulistas que acabaram se sobrepondo à produção de outros artistas. São Paulo não era polo cultural absolutamente nenhum, literário nenhum. Você não tinha escritores em São Paulo praticamente. Tinha 3 escritores, Monteiro Lobato, Paulo Barreto e o poeta Martins Fontes. Você não tinha escritores, todos disparados. Estavam no Rio. E os poetas de São Paulo, naquela época, eram atrasadíssimos. Eles eram parnasianos ainda. Mário de Andrade era parnasiano. Menotti Del Picchia era pior que parnasiano. Ele era parnasiano rural e bíblico. Oswald de Andrade, que ninguém conhecia nessa época, escrevia prosa parnasiana. Aí eles começaram a perceber que eram muito atrasados e resolveram se modernizar. Inventaram essa ação entre amigos da Semana de Arte Moderna, que, na verdade, só tinha importância para eles, né? Porque o Rio, por exemplo, não precisava se modernizar. O Rio já era moderno, né? O que aconteceu é que quando, a partir dos anos 40, 50, começou-se a reescrever a história daquela época, começou-se a dizer que tudo que havia antes de 1922 era o pré-modernismo. E aí todas aquelas figuras daquela época começaram a ser apagadas da história.
Como você deve ter percebido, a construção da história da semana de 1922 não é linear, mas atravessada por uma série de acontecimentos históricos, camadas sociais e disputas entre tradição e moderno. Bem mais que o modernoso pede licença aos versos de Aldir Blanc, Moacir Luz e Luiz Carlos da Vila e te convida a refletir sobre a própria ideia de moderno, a questionar a presença do povo e das mulheres na arte brasileira e a repensar os legados da semana de 1922. Mas antes disso, que tal voltar um século e revisitar o Teatro Municipal de São Paulo naqueles 3 dias de fevereiro? Eu te espero no próximo episódio. Com a minha apresentação, Paula Martini, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Paula Martini e Lucas Scherer. Produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço e Ana Mariquito. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. O centenário da Semana de Arte Moderna de 1922 também é tema de uma série na tela da CNN. Você pode ver as reportagens no canal da CNN Brasil no YouTube e no site cnnbrasil.com.br. Todos os episódios do podcast Bem Mais que o Modernoso também estão no site da CNN. Conheça os nossos outros programas em áudio em cnnbrasil.com.br/podcasts.